Olá, me chamo Tatiane. Eu me chamo Rafaela. Hoje nós vamos contar uma história para vocês. A história de autoria de Catherine Scherer, traduzida por José Feres Sabino, e se chama Foi Assim. Não foi assim? Não. Não foi assim? Não. Foi assim, disse o texto. Construí com meu amigo urso uma gigantesca torre de pedras. Então a raposa chegou e destruiu a torre. Daí eu berrei, a raposa me mordeu e meu amigo urso me acudiu. Foi exatamente assim. Não foi assim? Não, disse a raposa. O texugo e o urso tinham construído juntos uma torre de pedras, bastante inclinada. E como sou uma boa construtora de torres, eu quis mostrar para eles como se faz uma. Mas a torre, de repente, desmoronou. Aí o texugo gritou nos meus ouvidos e doeu. E o urso me bateu. Isso doeu mais ainda. Foi assim, exatamente assim. Não foi assim? Não, disse o urso. Eu construí com meu amigo Texugo uma torre de pedras. E a raposa, sem nem ao menos pedir, quis participar também. Daí, com um rabo, ela derrubou a torre. Aí o Texugo ficou furioso e berrou. A raposa mordeu a perna do Texugo e eu acudi meu amigo. Foi assim, exatamente assim. Chega! Eu observei tudo daqui de cima. Foi assim. A raposa queria ajudar na construção, mas ao buscar mais pedras, sem querer, ela acabou derrubando a torre com o rabo. Daí o texugo desatou a berrar e a raposa disparou a morder e o urso se pôs a bater. Acho que foi assim. Não se intrometa. O que você tem a ver com isso? É ela que deve parar com isso. Eles que começaram. Não, foi você. Não, foram vocês. Você. Vocês. Você. O urso, o texugo e a raposa, enfurecidos, berraram um com o outro. Se vocês escutarem o que o outro está dizendo, não vão conseguir se entender, disse o esquilo. O esquilo pega as pedras e começa a represar a água. Pegar pedras, construir represas, o urso, a raposa e o texugo estão gostando da brincadeira. E apesar dos pesares, brincar junto é sempre mais gostoso. Enfim. Tchau. Tchau. Bom dia, irmãos. Sejam bem-vindos à EBD Online da Igreja Batista Projeto Viver em Cristo. Como foi o almoço de domingo passado? Sentiram o poder da mesa? Façam disso um hábito e vocês verão como fará diferença no seu relacionamento familiar. Bem, a história de que a Tati e a Rafaela acabaram de ler me fez lembrar de uma outra história. Conta-se a história de um casal que da janela da sua cozinha podia enxergar tudo o que acontecia no quintal do vizinho. Toda vez que na casa ao lado peças de roupas eram lavadas e estendidas no varal, a mulher dizia ao seu esposo: "Como esta vizinha é relaxada, nem sabe lavar roupas. Olha os lençóis e as toalhas."
como estão encardidos. Isso se repetia constantemente. Um dia, já cansado dos comentários da esposa, o marido olhou mais detalhadamente e resolveu limpar a vidraça da janela. Esperou a reação da esposa sem contar nada a ela. A mulher abriu um largo sorriso e disse: finalmente a vizinha aprendeu a lavar a roupa. Olha como estão branquinhas. Mateus, no capítulo 7, versículo 1 e 2, escreve: não julguem para que vocês não sejam julgados, porque você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está no seu próprio olho? O tema da nossa lição de hoje é bem pertinente ao momento em que vivemos atualmente, quando nesses tempos de pandemia somos experimentados ao limite em nossas emoções. A mesa com a família, parte 2, diálogo e escuta ativa com muito amor, vai nos ajudar a refletir sobre as nossas relações interpessoais a partir da comunicação que temos desenvolvido com todos os que nos cercam. Onde está o ser humano, cedo ou tarde haverá conflito. Quem já não presenciou alguma discussão ou participou de uma discussão por causa de uma opinião diferente? E nessa discussão não magoou ou foi magoado? O conflito sempre existirá, pois percebemos e pensamos diferente acerca de situações ou objetos. A diferença está em considerar nossa postura diante desse conflito. Ele pode ser extremamente positivo. É preciso separar a pessoa do problema. Atacar o problema e não a pessoa será fundamental para que encontremos as soluções. O olhar compassivo e empático para com o outro fará toda a diferença. Mateus, no capítulo 18, versículos 21 e 22, escreve: então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: eu digo a você, não até 7, mas até 70 vezes 7. Os pastores Ronaldo Lidório e Jean Francisco escreveram para a revista Ultimato acerca do mesmo tema: o modelo de Jesus para solucionar conflitos pessoais. Eu trago para vocês alguns fragmentos do que eles escreveram. Ordenar a Pedro que perdoasse o próximo 490 vezes, ele não está traçando um limite fechado para o perdão. Está ordenando a Pedro que perdoasse sempre. E por que perdoar sempre? Pelo simples fato de que seres humanos sempre vivem brigando por algo. Mas isso não é necessariamente um grande problema, pois os humanos geralmente reconhecem que são problemáticos. O grande problema mesmo é a forma como tentamos resolver esses conflitos, escreve o pastor Jean Francisco. O método de Jesus é a reconciliação, é o enfrentamento do problema e não a fuga. O pastor Ronaldo Lidório nos convida a refletir no modelo de Jesus, após ser traído pelo amigo discípulo Pedro em um intrigante encontro nas areias de uma praia, quando escreve sobre o modelo de Jesus para enfrentar os conflitos pessoais. E ele comunga da mesma opinião do pastor Jean Francisco. O caminho é o enfrentamento do problema e não a fuga, é a reconciliação. E para isso ele usa o exemplo de Pedro, quando se encontra com Jesus ressuscitado. E esse fato você pode encontrar registrado no livro de João, capítulo 21. O texto, ele relata uma das teofanias ou manifestações de Jesus pós-ressurreição. Jesus vai ao encontro dos discípulos, Jesus vai ao encontro de Pedro. Havia algo que ele precisava tratar com Pedro, e Pedro já o havia traído. Jesus, o ofendido, vai ao encontro dele, o ofensor.
Depois disso, Jesus apareceu outra vez aos seus discípulos na beira do lago da Galileia. E foi assim que aconteceu. Registra João no capítulo 21, versículo 1. Jesus prepara todo um ambiente acolhedor e inicia uma conversa com Pedro. Lembra? A mesa com Jesus. Não era propriamente uma mesa como costumamos pensar, mas Jesus ele prepara um ambiente acolhedor para se encontrar com Pedro. Jesus se encontrou com Pedro em uma roda de amigos e em meio a uma gostosa refeição. Era um momento ideal para tratar do conflito que se abateu entre os discípulos e seu mestre, entre o pecador e o Messias, entre os dois amigos. Pedro havia negado a Cristo 3 vezes de forma decepcionante, escreve o pastor Lidório. Mas Jesus não centraliza a conversa nas ações de Pedro, mas no seu coração. Pedro, tu me amas? Pergunta 3 vezes. Jesus toma a iniciativa de buscar o seu ofensor. Ele cria um ambiente acolhedor para se encontrarem. Jesus tem um intento que vai além do perdão. Jesus ele vai além porque ele deseja que Pedro cresça, amadureça, que não erre mais. Também que frutifique. Jesus lembra a Pedro a sua identidade e a sua vocação. O interesse do Senhor Jesus era Pedro e não apenas aquilo que ele fez ou que ele poderia fazer. Ele encoraja Pedro a fé e a missão. Certa vez um poeta escreveu: para além das ideias de certo e errado existe um campo e eu me encontrarei com você lá. E foi isso que o Senhor Jesus fez. Saber o que de fato está sendo dito pelo outro e expressar o que de fato queremos dizer, embora pareça uma tarefa simples, é a das mais difíceis. Marshall Rosenberg escreveu esse livro, Comunicação Não Violenta. E nesse período de pandemia, eu tenho procurado reler alguns livros que tenho e reencontrei o livro de Marshall. Eu tive acesso à comunicação não violenta em 2011, quando fiz o curso de mediação de conflitos. E Marshall é o idealizador dessa comunicação, mais conhecida como CNV. Ele procura resgatar a compassividade e a amorosidade que fomos perdendo quando as nossas necessidades se tornaram mais importantes do que as dos outros. E ele propõe uma vida de compaixão, de acolhimento e empatia. Na verdade, o que mais me encantou na comunicação não violenta é que ela não nos apresenta algo novo, mas ela nos apresenta a proposta que o Senhor Jesus fez há quase 2000 anos atrás. E nesses dias, nessa semana, eu tenho me desafiado a colocar em prática tudo o que eu tenho lido. Marshall, ele nos apresenta no seu livro Comunicação Não Violenta os 4 passos para experimentarmos a CNV em nossas relações. O primeiro passo é a observação. Observar sem fazer nenhum julgamento ou avaliação. É simplesmente dizer o que nos agrada ou não daquilo que as pessoas estão fazendo. Quando dá a hora do almoço e você não chega. Segundo passo, sentimento. Identificar o que sentimos ao observarmos aquela ação. Se ficamos magoados, assustados, tristes, alegres, irritados, qual é o nosso sentimento? Quando dá a hora do almoço e você não chega, sinto-me triste. Necessidade é o terceiro passo. Reconhecer as necessidades que estão ligadas ao sentimento que identificamos. Quando dá a hora do almoço e você não chega, sinto-me triste, porque gosto de comer em sua companhia. E o quarto passo é o pedido. Fazer um pedido específico para mostrar o que desejamos da outra pessoa.
Quando dá a hora do almoço e você não chega, sinto-me triste, porque gosto de comer em sua companhia. Você poderia avisar quando for atrasar ou quando não der para almoçar em casa? Se conseguirmos usar esses 4 passos, conseguiremos nos expressar com mais clareza e objetividade. Isso vai facilitar o entendimento do outro e vai desconstruir mal-entendidos e ruídos na comunicação. Olá, igreja! Eu vim aqui hoje falar sobre a minha experiência com o método CNV. Eu e minha esposa, a gente, graças a Deus, tem uma boa comunicação, só que existem momentos onde a gente age com emoção. A maioria das vezes que isso acontece é quando eu quero pedir alguma coisa pra ele, algum favor. Eu peço pra fazer as coisas e aí fala que não quer, que não vou fazer. Isso acaba me frustrando e muitas das vezes a gente discute por conta disso. Essa semana eu fui aplicar o método CNV. Hoje mesmo eu pedi ele, por favor, pra fazer comida. Falou até agora pra mim que fez com mais prazer, né? Que não se sentiu mal fazendo. Teve outros momentos que eu pedi ele, por exemplo, pra abrir a janela do quarto, pedir por favor, coisa que eu não fazia antes. Eu normalmente reclamava e brigava por ele não ter feito. Eu brigava muito com ele por coisas que ele não estava habituado a fazer, e não era uma coisa que ele não fazia porque não queria. A melhor forma de você criar um hábito é você fazer aquilo pelo menos por 21 dias, isso é cientificamente comprovado. Mas qual a melhor forma de fazer isso constantemente, para ele poder realmente ter um agrado naquilo? É fazendo, pedindo por favor. E nesses 2 anos de casado que a gente fez agora, dia 19, eu percebi essa diferença, porque teve muitas vezes que eu brigava muito com ele e não adiantava, ele não criava aquele hábito de fazer, e eu sempre me frustrava e reclamava. E em outros momentos pediram por favor, ele aprendeu a fazer. Então hoje tem coisas que ele faz sem eu precisar pedir. Porque essa educação às vezes cria o nosso parceiro, ou seja, quem for da sua família, prazer em fazer. E aquilo, se ele fizer isso todos os dias com prazer, você pedindo educadamente por favor, sem obrigar, vai chegar um momento que vai se tornar um hábito na vida dele e ele vai fazer sem precisar pedir. Então, eu aprendi isso, gostei muito de aplicar essa técnica e convido você também a praticar. Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Hoje eu vim relatar aqui a minha experiência com o método CNV, que é a comunicação não violenta. Eu vim aplicando esse método durante essa semana na minha comunicação com a minha família, com a minha esposa, e os resultados têm sido muito gratificantes. Durante a semana, durante todos os dias, né, a gente passa por situações adversas, onde muitas vezes a forma que a gente vai falar e tentar se expressar é mais importante do que o que realmente a gente está tentando transmitir para outra pessoa. Então, se a gente busca fazer algum pedido, alguma solicitação, mas de uma forma mais amigável, de uma forma que a pessoa realmente entenda a nossa necessidade, sem criar nenhum atrito entre as pessoas, é muito melhor do que a gente deixar ao acaso e falar de qualquer forma, porque como a gente fala é muito mais importante do que o que a gente está falando. E isso é uma coisa que eu já venho procurando aplicar na minha vida, e esse método agora me fez continuar estudando sobre isso, né? Para estar aplicando, para ter um relacionamento melhor com o meu cônjuge, para ter um relacionamento melhor com a minha família, com o meu irmão, com o meu próximo. E espero que vocês também apliquem esse método no dia a dia, no cotidiano de vocês, e vocês vão ver a diferença que faz com esse método aplicado na vida de vocês. Um beijo para todos. José e Gustavo aprenderam a linguagem da girafa. Você já ouviu falar dessa linguagem? Então, a girafa é um animal extremamente social. E Marshall, ele usou a figura da girafa para apresentar a CNV para as crianças. E a girafa acabou se tornando o símbolo da comunicação não violenta. Mas por que será que a girafa foi escolhida como símbolo? Bom, a girafa tem grandes orelhas, que é para escutar
com empatia. E o dicionário nos fala que a empatia é a capacidade de sentir o que uma outra pessoa sente, caso estivesse na mesma situação vivenciada por ela. Ou seja, procurar experimentar de forma objetiva e racional o que sente o outro, a fim de tentar compreender sentimentos e emoções. E, em outras palavras, empatia é sentir com o outro, é sentir com a outra pessoa. A girafa também tem um pescoço muito longo e enxerga muito bem, para ver além dos julgamentos e partilhar esta consciência. A girafa também tem um grande coração. Na verdade, é o animal que tem o maior coração. E para fazer com que o sangue suba até a cabeça da girafa, que é uma distância de 2 metros, seu coração tem que ser 43 vezes mais forte do que do ser humano. Você já ouviu aquela expressão que diz assim, o sangue subiu na cabeça e eu então acabei agindo dessa forma? Pois bem, para o sangue subir na cabeça da girafa demora um pouco. Talvez seja por isso também que a girafa tenha sido escolhida como símbolo da CNV. A girafa tem cascos fortes que expressam suas necessidades com autenticidade. Ela consegue colocar e expressar as necessidades que tem. Que tal nós usarmos, assim como Gustavo e Esther, a linguagem girafa em nossos relacionamentos? Estamos chegando ao final da nossa EBD Online de hoje e da nossa lição bíblica. E eu quero terminá-la com a leitura de uma pequena fábula. Um rei sonhou que havia perdido todos os dentes. E assim que acordou, convocou um adivinho para interpretar o sonho. Que desgraça, Senhor! Exclamou o adivinho. Cada dente caído representa a perda de um parente da vossa majestade. O rei ficou furioso e ordenou que os guardas aplicassem 100 chicotadas no homem. Em seguida, mandou que lhe trouxessem outro adivinho e contou o sonho também a este. O homem respondeu: grande felicidade lhe está reservada, Alteza. O sonho significa que a vossa majestade sobreviverá a todos os seus parentes. Felicíssimo, o rei mandou dar 100 moedas de ouro ao adivinho. Quando este saía do palácio, alguém lhe disse admirado: não é possível. A interpretação que você fez foi a mesma do seu colega. Por que o primeiro recebeu 100 chicotadas e você 100 moedas de ouro? Lembre-se, meu amigo, respondeu o adivinho, tudo depende da maneira de dizer. A resposta delicada acalma o furor, mas a palavra dura aumenta a raiva. Registra Provérbios, capítulo 15, versículo 1. E eu deixo para você um desafio, colocar em prática os 4 passos da CNV, os 4 passos da comunicação não violenta. Vamos lembrar de como o Senhor Jesus vivenciou momentos de conflito e como Ele os resolveu. Vamos colocar em prática os ensinamentos da palavra do Senhor. Vamos fazer dos nossos relacionamentos mais agradáveis, relacionamentos pautados na empatia e na amorosidade. Que Deus esteja a nos abençoar e esteja a nos dar condições de vivermos esses dias difíceis da melhor maneira possível, vivendo relacionamentos saudáveis na presença do Senhor. Hoje nós temos culto à noite e você está convidado a cultuar o nosso Deus. Vamos, como Igreja do Senhor, nos reunirmos, cada qual em sua casa, mas unidos
através do Espírito do Senhor, em adoração ao nosso Deus. Que Deus nos conceda uma semana abençoada. E lembre-se, coloque em prática os 4 passos da CNV. E depois compartilhe. Queremos saber como é que foi a sua semana. Que Deus abençoe. Até o próximo domingo, se Deus quiser.